Família, vamos lá. Aqui diz o seguinte nesse atendimento. Boa noite, tenho visto seus vídeos no YouTube buscando um direcionamento. Sou casada há 5 anos, no cartório e na igreja. E esse é o meu primeiro casamento. Temos uma filha pequena, somos cristãos, porém fui repudiada há 7 meses. Nos casamos em um ministério, passando alguns anos congregando lá. Porém, após algum tempo, decidimos ir para outra igreja. Até então tudo bem. Fomos convidados para participar do grupo jovem, evangelizar e estar envolvido na obra, e fomos. Aí meu esposo começou a mudar comigo. De tempos em tempos ele virava a cabeça e queria separar. Começou a flertar com mulheres na internet e começou a perder totalmente o interesse por mim. Até que o pior aconteceu. Dentro da igreja, no grupo de jovem, ele arrumou uma amante que fingia ser minha amiga. Eu não sabia disso. Descobri após a separação. Ele simplesmente me repudiou e passou a me maltratar, me forçou a voltar para perto da minha família. Continuou no grupo fazendo a obra, mesmo todos sabendo o que ele havia feito com a amante. Continua no mesmo grupo que ele e na mesma igreja. Eles não estão mais juntos porque foram descobertos e ficou vergonhoso para eles. Porém, fui falar com o pastor e disseram que não podia tirar ele do grupo jovem e nem a mulher estranha. Me orientaram a ficar calada, sem escândalos. Ele diz que vai ser obreiro, tem feito curso para isso e tem o apoio do pastor sobre tudo. Ele diz que precisa do divórcio para fazer a obra e lá as pessoas se casam outras vezes e eu não consigo mais ser firme como antes. Me sinto injustiçada. Tive meu casamento arruinado dentro da igreja e esse grupo foi como maldição para nós. Quero meu esposo de volta. Minha filha chora todos os dias, mas meu marido está cego, só pensa em evangelizar e realizar as tarefas daquele grupo. Eles sabem que ele não está bem espiritualmente, mas se fazem de cegos. E meu marido já perdeu até serviço. Só fala em fazer a obra, em ser pastor, ser obreiro, e eu não sei o que fazer. Ele era um bom marido, até mudarmos de igreja. Não sei o que fazer. Então vamos lá. Delicado, hein, família? Vocês estão acompanhando aí no chat? O fato de ter sido alguém próximo, né, da igreja, e você até fala aqui no e-mail que a mulher, né, com quem seu marido traiu, fingia ser sua amiga. Eu não vou dizer que ela fingia, tá? Mas é com base naquele atendimento que eu fiz anterior aqui da Fernanda. É bem provável que de fato ela era sua amiga, ou pretendia ser a sua amiga. E acabou que quando ela começou a dar espaço para o adultério, ela se inibiu de todos esses aspectos morais, tá? E aí o desejo carnal se tornou muito mais poderoso na vida dela. Agora, eu achei forte o que você sugere no vídeo, né, dizendo que esse grupo, essa igreja destruiu o seu casamento. Eu quero dizer uma coisa para você. Não dá para nós responsabilizarmos essa igreja ou esse grupo. De fato, não dá. Não dá para nós responsabilizarmos as doutrinas que eles possuem. De fato, não dá. Mas eu vou ser sincero para você. Não dá para responsabilizar, mas dá para se justificar que muitas das vezes o meio aonde nós estamos, eles se tornam de fato mais propensos a determinadas atitudes. O que seria isso? Você sabe que hoje o mundo vive na inclinação da carne. Ou seja, a pessoa ela se casa, ela está na lua de mel num hotel maravilhoso lá no Caribe. De repente o homem vê uma atendente sorridente, bonita, falando um estrangeiro com
com sotaque diferente, pronto, agora o homem já deseja se deitar com aquela mulher. A mesma coisa a mulher, ao longo da vida, ela passa 10, 15 anos em casa cuidando dos filhos e ela se sente mal com o seu corpo, com a sua estética, com a sua moral, e de repente ela está num lugar que a pessoa elogia ela e põe ela para cima, e agora ela já se sente atraída por esse homem. Então nós vivemos em um mundo de tantas instabilidades que nós somos inclinados ao adultério, né? E essa inclinação ela é quase que natural. E aí o que acontece? Se você está num ambiente, por exemplo, no seu caso, né, falando da igreja, se você está numa igreja onde você passa uma parte do seu tempo e lá você vê as pessoas trocando de parceiros, né? Um dia você está casado com uma pessoa, no outro dia você está casado com a mulher do segundo banco da fileira da frente, sabe? E tudo isso é normal e as pessoas aplaudem. Obviamente, este cenário há de contribuir para que um dia esse adultério aconteça. Sabe por que eu falo de contribuir? Porque quando nós vamos, por exemplo, nas leis que Deus colocou para a nação de Israel, o adultério, a prostituição, né, eram dois pecados, por exemplo, que a punição para quem cometia o adultério e a prostituição era a morte. E aí quando você vai ler a respeito disso, Deus orienta que a pessoa que adulterou ou que cometeu prostituição fosse morta. Existe uma frase logo em seguida que diz assim: para que este mal não propague nas terras de Israel. Ou seja, Deus ele colocou uma pena duríssima sobre um determinado pecado, a fim de que no meio em que as pessoas estivessem, aquele pecado não fosse cobiçado, que aquele pecado não fosse desejado pelas pessoas, para que as pessoas olhassem e pensassem assim: poxa, se eu cometer tal pecado, eu vou pagar pelas consequências dele, sabe? Deixou de ter adultério? Não. Deixou de ter prostituição? Não. Continuava tendo, mas em um número muito menor do que nos dias de hoje, quando você simplesmente libera tudo, sabe? Ou seja, quando você está em um ambiente onde se defende o primeiro casamento, onde se defende o leito do matrimônio, onde se defende a fidelidade, onde se defende o casamento vitalício, sabe? Onde se defende que as mulheres estejam trajadas devidamente, que o homem também esteja, que os pregadores sejam homens que não escandalizam quando sobem num púlpito, que as suas mulheres sejam um exemplo de que eles de fato são bons maridos dentro de casa, que os seus filhos são um bom exemplo. Quando você está em um ambiente onde todo ele colabora para o crescimento do seu casamento, a chance de você ter um adultério ali dentro, ele é muito pequeno. É muito pequeno. Então, assim, não dá para eu responsabilizar a organização em que você estava, esse grupo em que você estava. Mas eu também não vou dizer aqui que o meio que eles criaram, de fato, não colaboraram para que esse adultério acontecesse. Você está percebendo? Então, assim, diante disso, o que fazer? Não dá para você chegar lá hoje e querer mudar todos os conceitos doutrinários que esse grupo tem. Não dá. Se o pastor já mandou você ficar calada para não escandalizar e o seu marido segue impune, significa que esse lugar está muito mais preocupado com as aparências, com a adesão de novos participantes, do que propriamente dito o zelo com a palavra do Senhor, com os bons costumes, com a boa moral, com a constituição da sua família. Você está percebendo? Então, a preocupação desse ambiente é totalmente avessa àquilo que a Bíblia de fato defende. Diante disso, o que é que eu lhe recomendo? Não frequente esse tipo de lugar. Se você precisa de um grupo para adorar a Deus, para congregar, escolha um que esteja mais próximo dos preceitos de Deus. Vai ser fácil você achar esse grupo? Não vai. A cada 10 igrejas que você bater, 10 estão corrompidas. Nossa, Diego, então você está querendo me dizer que não vou achar nenhuma? Não, eu falei de a cada 10, 10 estão. Mas você vai achar talvez a cada 1000 que você procure uma
que seja um grupo de pessoas preocupadas em fazer aquilo que Deus quer, preocupado com a Bíblia e não com liderança, não com hierarquias, não com cargos de pastor, de obreiro, isso, aquilo, não preocupado com o seu dízimo, com a sua classe social, mas preocupado com você, com o teu crescimento, com as tuas dores, sabe? Procure. Eu tenho certeza que Deus há de te conduzir a esse lugar próximo de você. E se você não achar esse lugar próximo de você, seja bem-vinda à família do Manual do Casamento. Porque aqui nós defendemos, de fato, a família conforme Deus ensinou, conforme Deus instituiu na Bíblia. Aqui, de fato, é um espaço virtual, por enquanto, viu? Daqui uns dias será um espaço físico, mas aqui é um espaço onde nós nos preocupamos com aquilo que Deus tem de mais precioso nessa terra, que é você, que é justamente as pessoas, e nós pretendemos cuidar de pessoas com base naquilo que a Bíblia ensina. Tá? Então, procure a Deus, entenda que você entrou no deserto, agora você precisa buscar restauração, você precisa buscar se restaurar, você precisa preocupar agora em andar mais próximo de Deus. Então assim, não vai ser fácil, tá? Mas não se escandalize com esse grupo, não coloque sobre eles a responsabilidade, como eu falei, não são responsáveis, mas contribuíram. Deus há de julgar, tá? Então não se preocupe com isso. E agora é hora de você focar em você, tá bom?